Domingo, 10 de novembro, a pregação é sobre 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Então, pessoal, a nossa pregação hoje é 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Ali é o método versus o conteúdo, tá? Foi isso que veio à minha mente em relação o título da mensagem, tá? E o texto é esse. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Essa passagem ela foi muito interessante e eu meditei muito nela durante a semana. Ontem eu vim até ler esse livro novamente. Esse livro é curtinho, tá? Eu tenho ele naquele negocinho de ler. Como é que chama aquilo? Kindle, tá? Foi até o Nilson que me deu. O Nilson que me deu o Kindle. Que é o elogio a Helena. Quem escreveu? O Gorgias. A Helena, para quem não sabe, é aquela que, né, esposa lá do Menelau, e ela fugiu com o Paris, o Alexandre Paris, e por causa dessa relação aí, muitos morreram, né? Porque teve a guerra entre gregos e troianos. Isso é uma coisa bem antiga, inclusive a Melinha cantava isso nos anos 70, e o Zé Ramalho fez ficar popular, né? A música, né? Por Helena, mulher de Menelau, travava-se, né, a guerra de 10 anos. Já ouviu aquela música? Não? Dan, 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 mulher nova, bonita e carinhosa, e o resto você sabe. Então, eu fui ler isso. E esse Gorgias é um sofista. Só que é o seguinte, assim, não é bacana o que ela fez, concorda? Né? Ela largou o marido dela e foi embora com um bonitinho, né? Tudo bem, mas não é uma coisa legal. Só que esse livro é interessante que ele vai ali começando a fazer uma defesa da Helena. E ele faz essa defesa, e você vai lendo ali, o que acontece? Você fica, super triste e do lado da Helena. Porque ele está usando técnicas de persuasão. Tá? Ele está usando essas técnicas. E de repente, do nada, ele vira falar mal dela. Aí você começa o livro super pró-Helena. Aí de repente ele começa a falar mal dela. Aí você termina o livro odiando a Helena. Então você começa amando e termina odiando. Por quê? Porque ele tem o poder da manipulação. Isso chama a pessoa persuadir. Ele vai ali usando. Então existem essas técnicas, tá? Essas técnicas são importantes para profissionais aí de venda, né? Advogados, né? Há um problema com elas? Não. É aí que nós, como igreja, e eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, abra a mente para entender, porque tem que ter uma relação assim tênue. Porque o que vai ser pregado aqui hoje realmente precisa da centelha de Deus para entender o que não se entende pelo intelecto, tá? Então, esses sofistas, tá? E aí eu coloquei para vocês aí, ó, a definição lá de sofisma, paradoxo, tá? Aí você vai ler bonitinho, né? Argumento, raciocínio, aí pensamento, proposição, tal. Mas tem um desenho aqui que eu mato esses dois aí fácil. O sofisma eu vou pôr em vermelho e o paradoxo eu vou pôr em azul, tá? O sofisma é assim, ó. São duas ideias
que elas andam assim, ó. A um determinado momento ela faz assim, ó. O paradoxo é assim, ó. Aí de repente ele faz assim, ó. Isso aqui é a diferença entre sofisma. Paradoxo. O paradoxo, duas coisas que aparentam ser totalmente contraditórias, mas você entende. O sofisma, o cara vem com duas. Ele começa com a coisa certinha ali, mas ele vai induzindo ali, pum, e te leva. E o interessante é que ele fala assim: ele aparenta a realidade, ele dá. Ele tem o sentido de estar escondido, assim, mas ele vai te entregar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o texto quer fazer, tá? E essa técnica, tá? Ela era muito usada por esses indivíduos, tá? Quem eram esses caras, tá? E é importante, a gente sempre vai voltar aqui, tá, gente? Eu vou sempre voltar ali para o texto, tá? Vai ficar mais fácil para a gente. Olha só. Tá, depois eu troco. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. Quando fui ter convosco, como é que quando foi para Corinto? Onde que a gente vai achar isso? Atos. Mais precisamente, capítulo 18. Porém, no capítulo 17, a gente sabe que ele teve aonde? Em Atenas. E o interessante, tá? Que ele, lá em Atenas, a coisa não foi muito boa. Teve muito sucesso lá? Não, foi muito ruim lá, né? Ele debateu com estoicos, epicureus, esse pessoal todo. E aí ele veio, né? Ele está lembrando sempre que aqui ele está respondendo uma carta, né? Ele foi mandado uma carta para ele por causa das divisões da igreja, série de problemas. Ele fala assim: olha, eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele está falando assim: quando eu fui pregar para vocês, eu não usei dessas técnicas. Eu não usei essa ação, porque lembre que lá na igreja está tendo uma divisão que eles estão em grupos, né? Divisão de grupo. Eu sou o grupo de Apolo, sou o grupo de fulano, Beltrano. E Paulo, ele fala assim: eu não usei de pontos persuasivos que eu sei que vocês admiram. Aí você tem que entender que Corinto, Atenas e uma cidade chamada Tarso é como se fosse cidades universitárias e que disputam entre elas, né? Você tem 3 pontos de alta cultura. E onde tem alta cultura tem vaidade. E eles meio que disputavam, né? Isso é muito comum também nos estados, né? Belo Horizonte, não hoje, mas na minha época de adolescente tinha muito isso. Nos anos 80 e no 90, quando eu viajei para o Nordeste, que eu fiquei 10 anos rodando o Nordeste todo, tinha muita briga da capital com a cidade maior do interior, né? O Belo Horizontino batia muito, ficava zoando o morador de Juiz de Fora, ele... aquelas coisas, isso tem... Lembra aquele filme Central do Brasil? Com a Fernanda Montenegro? Ela era manuense, né? Ela ficava lá na Central do Brasil escrevendo carta para as pessoas, depois ela tem que fugir com o menino, ela pega carona com um caminhoneiro, tá? E lá no meio da viagem ela meio que dá em cima do caminhoneiro e tal, e o caminhoneiro meio fugindo. Então assim, eu assisti esse filme no shopping, lá em Salvador. E aí, lá, tal, aí eu vi que o cara não tava dando... Um cara era meio ruim de assunto, assim, quando o assunto é homem e mulher, né? Aí a mulher viu que ele era ruim mesmo, tímido, muito... Um cara que para uma ótica masculina tava incapaz. Aí, ela falou: você é de onde? Ele falou assim: Vitória da Conquista. Rapaz, o cinema explodiu de rir.
Por quê? Salvador e Vitória da Conquista, eles bate boca. Entendeu? Lá em Maceió, é Arapiraca. E aí eu vi dois caras saindo na pancada na praia, na pancada, aí um amigo meu separou, eu falei, o que que houve? Você é tão amigo e tal. É porque um era de Arapiraca e o outro era de Maceió. Aí ele contou uma piada que o cara, ele falou assim, que um homem falou assim, eu só paro de beber o dia que eu vi o diabo. Aí um dia ele tava lá bebendo, apareceu um cara falou assim, sabe quem sou eu? Ele falou, não. Olha meu chifre, olha meu rabo, olha meu tridente. Eu sou o diabo. Você não falou que se visse o diabo você não ia parar de beber? Ele falou assim, você não é diabo não, você é de Arapiraca. Aí quando o chifre, os caras saíram no pau. Você não é diabo, coisa não, você é de Arapiraca. Então assim, todo lugar tem isso. E essas cidades, elas tinham muito conhecimento humano. E aí a gente pode querer deduzir que Paulo não fosse um cara que tivesse sobrando isso, cara. Tá? E eu peço ao Espírito Santo que dê entendimento para vocês e entenda o que eu vou falar. Tá? Isso que ele fez está muito ligado a Liceu. Eu vou tentar trazer para vocês de uma forma clara, sem ser pedante. Ele fala assim, né? Essa ostentação, então, esse que eu domino. Ele domina, filho. Gente, o cara é um cara de 3 cosmovisões, mano. É um cara que domina o hebraico e o Antigo Testamento. É um cara que fala latim, tem cidadania romana. E é um cara que domina o grego, meu irmão. Ah, mas como é que você pode falar que ele sabe? É porque, para você ler as escrituras, as escrituras elas têm níveis. Claro que você vai ler as escrituras, você não vai perceber. À medida que você vai correndo e vai pegando outros bastões e vai evoluindo na sua caminhada cristã, você vai percebendo coisas. Quer ver? Olha só, ali é uma imagem que eu peguei, é uma ilustração, Paulo em Atenas, mas é uma arte, né? Evidente. Atos 17, 28. Paulo em Atenas. Olha o que ele fala assim. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Ele está citando filósofo aí, gente boa. Filósofo. Porque dele também somos geração. Depois você vai ver o que ele falou. Lá no capítulo 15, 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morremos. Filósofo. Ele está citando gente boa. Já é o segundo que ele está citando. Ao terceiro. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, dentre preguiçosos. Terceiro. Estranho, né? Paulo citar filósofos, né? Quando eu cito Platão e Sócrates, tem nem que arrepia do ciático à corcunda, à nuca. Olha aí, vários autores de obras literárias evangélicas e outros vêm nas epístolas de Paulo, certo número de alusões a poetas e escritores gregos e romanos como Píndaro, Aristófanes, Epimênides, Menandro, tem mais, tá? Havendo número suficiente de citações diretas que nos autorizam a afirmar a ideia de que Paulo tinha familiaridade com esse tipo de literatura, meu amigo, tá? No texto de 1 Coríntios que ele cita o Menandro. Ipsis litteris. No título 1:12, contém um trecho extraído dos escritos de Epimênides. Alguns estudiosos têm pensado que a primeira porção desse último versículo faz alusão a alguma expressão de Epimênides. Olha só, século 6, 7. 6 e 7 é período antes pré-socrático. Tá? É período que está ali, é o período pitagoriano. Tá? E do meu xará também dessa época, Tales. Tá? Olha só o que está nítido, não só na obra
de Paulo, como de Lucas, como de João, como de Marcos, Mateus, que, de conformidade com alguns autores posteriores, teria escrito tanto oráculos como um livro sobre ritos de purificação, além de uma teogonia e outros poemas de cunho mitológico e teológico. Teogonia aí é de Hesíodo. Quando você está lendo Apocalipse lá, meu querido, eu já falei com vocês 200 vezes, vou falar 210, que está falando lá que aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro do Cordeiro, Cordeiro de Deus, né? Que foi morto antes da fundação do mundo. Quando você vai ver lá a fundação do mundo, como muito foi feito, a palavra no grego é catabolé. Aí você vai lá no dicionário grego, está lá assim, injeção de sêmen viril no útero. Aí o logo espermaticoide, que cospe o esperma e forma Gaia, forma o mundo. Então você veja como que o homem foi feito imagem e semelhança. A imagem é o arquê. Por isso que a Bíblia está assim, no princípio. Como que o Evangelho de João começa? No princípio. Princípio é o arquê. E aí, ele usa isso, tá? Olha só o texto, tá? Olha, no trecho acima, referido ao que diz, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso foi Pimentos, o cara escreveu isso. Tá? Ele escreveu, ele cita, então você tá lidando, a Aurora aí, gente, primeiro dia que a Aurora vem, ai, Aurora! Viu que a igreja tem que crescer? Nós estamos cheios de bebezinho. Viu? Por isso que eu tô treinando o Theo para passar o bastão. Eu já tô botando o Theo para correr. Eu faço discipulado porque toda semana. Que no Noah não vai dar. O pai tem que ser. Tem pai que costuma achar que o filho é bom de tudo, né? Eu peguei umas bolas lá e joguei pro Noah chutar. Eu falei, não dá. Aí é livro mesmo, assim, coisa mais lógica, né? O esporte que o Noah vai jogar bem é xadrez ou baralho. Uno. Uno ele vai ser bom, porque a coordenação motora é muito ruim. Então, ele cita isso, tá? Então, quando você tem um Paulo falando assim, ostentação de linguagem, ele não está falando que eu fui falar com você sem usar essas técnicas, é porque não sabia não, tá? Ele não sabia não. No final, faço a aplicação. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo. Crucificado. Ele falou assim, porque um leigo lendo isso aqui, fala, ele é tímido, ele não sabe, ele foi, né? Não. Então falou assim, eu tenho a escopeta, mas eu não quero usá-la com vocês. Tá? Eu tenho condições de fazer coisas. Eu estava naquela fase de Lagoinha ainda, os primeiros anos da igreja, e eu tinha alguns convites que eu tinha que ir. Eu era obrigado a ir para pregar nos lugares. E eu já estava nesse... o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é uma coisa que eu estou desenvolvendo há 6 anos. E aí, como é que é? Porque uma coisa é você ter uma fé teórica. Outra é quando você tem que ser provado. Na hora de você... E agora, o que eu vou fazer? Uma coisa é você ler as escrituras. Não adulterarás. Aí, você vai para uma conferência lá no Manaus, aí você está no quarto do hotel deitado, bate na sua porta, como já aconteceu comigo, mas aí foi errado, inclusive meu amigo ficou super sem graça. Porque esses hotéis, no hotel, quando eu filmava, negócio de filmagem, só hotel bom. E tem um book nesses hotéis, sabia? Hotéis, book, de acompanhantes. Beleza. Não, a revista do diabo, enfim. Aí eu cansadaço, velho. Tá dormindo, cara. Tinha tomado banho, já tinha tal, tudo. Aí eu tava olhando o playlist para dormir, eu ia botar barulho de água, né? Aí minha porta bate. Eu falei, que descanso, será que é alguém do negócio? Aí quando eu vou abrir, era uma moça. E pelo estereótipo, não era da vigília. Nem missionária, né? Assim,
Aí, na mesma hora, legal. Eu falei, pois não, assim, você é o Zinho? Eu falei, ai, o Zinho era o cara, meu amigo, né? O cara casado, cheio de filho. Eu falei, não, filho, eu não sou o Zinho, não. Acho que era 62, o meu quarto dele era 26, era para baixo. Ela confundiu lá. Eu falei, olha, ele tá no outro quarto. Agora não fala com ele que você veio aqui não, porque eu sou amigo da esposa dele e dos filhos dele. Aí fala, me perdoa, desculpa. Aí fechei a porta. Nunca toquei no assunto com ele, nem ele comigo. Até hoje eu não sei se ela falou, nem ia saber. Mas o que que acontece? Você tem... A esposa dele ficou sabendo? Não. Alguém ficou sabendo? Não, ninguém ficou sabendo. Eu contei, então. Né? Inclusive, eu parei até de dividir quarto com os amigos, porque na última vez, que eu sempre tenho que dividir. Aí eu falei com os caras, eu não divido mais. Eu dividi com o Juliano e a esposa dele me ligou. Eu tava assim, ela falou, tá, o Juliano tá aí? Eu falei, ferrou. Porque não tava. Eu falei, tá tomando banho. Ela falou, 1h da manhã? Ah, não, isso eu não sei, porque eu tô ouvindo o barulho da água lá, tá fechado. Peraí que eu vou tentar chamar ele. Desliguei. Fiquei louco ligando pro cara. O cara nada, 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 nada. Entendeu? Assim, aí consegui falar com ele, falei, cara, aí ele subiu igual a bala lá, chegou, falou, eu falei, cara, não me põe numa situação difícil. Aí eu falei assim, não me coloque mais no quarto, mas veja que é um procedimento normal nesse ambiente. Então, é na hora que você está sozinho, que ninguém vai saber de nada, que você tem que tomar sua decisão. Nós estamos lendo o Hobbit, né? E o Bilbo, ontem ele entrou dentro da montanha e encontrou com o Smaug. E ele sozinho, não tinha anão com ele, não tinha Gandalf, não tinha nada. Nessas horas não tem um mentor, não tem ninguém, é você. Então, na hora de você encontrar com a serpente, você tem que ir sozinho, cara. E a serpente vai tentar te seduzir, e ela vai conversar com você para arrancar de você aquilo que você mais agrada, né? Mais te agrada. Então, quando eu fui pregar, e eu estava naquela fase de tomar decisão ou não, falei, cara, eu não vou fazer isso. Embora eu sabia fazer. Mas aí um dia eu falei assim, deixa eu ver se realmente eu tenho essa capacidade. Eu quero ver aonde que está o meu limite de podridão. E fui pregar. E aí eu usei, cara, dessas técnicas que você vê por aí. Tonação de voz, o versículo puxando para um lado emocional. Ô, gente, o que tinha de nego no chão, chorando, rolando. Assim, e tinha o quê? Umas 200 pessoas. Eu preguei heresia? Não. Mas eu dei textos bíblicos que... passagens isoladas que te levantavam o moral. Eu falei, vou trabalhar sensória, vou fazer disso aqui. Orei, Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu vou fazer disso aqui uma oficina, preciso ver. Cara, e eu tinha ali controle total do ambiente. 100%. Ou seja, a manipulação é muito fácil. E eu fiz com muita desenvoltura, andar, aquela coisa que vocês sabem como que é. Eu fiz com muita excelência, tá? Então eu falei, eu tenho esse negócio. Não foi uma nem duas vezes que aqui, ó, nesse mesmo local aqui, eu vi que o negócio andou, e o Espírito Santo veio, eu comecei a estar, eu vi que o trem foi, eu fui e eu vi que o nego estava despencando aqui. Eu freiei, segurei, respirei, e ainda inventei uma piada na hora, trouxe todo mundo de volta. Aí fui almoçar com o pessoal e o Kleber, como, né, o Kleber, ele é ainda novo na fé, falou, cara, por que ele é um advogado, isso aí, ele é um ótimo advogado, ele falou, cara, por que o ritmo estava daquele jeito, você cortou? Ele ficou confuso, porque ele viu que o trem estava espingolando para um sucesso aparentemente humano, e ele viu que eu cortei. Mas como eu vou explicar isso para ele? Eu não quero que os membros da Liceu apoiem Deus pelos sentimentos sensoriais de uma retórica bem aplicada. Porém, eu não quero também pregar aqui assim, né, com a mão no bolso, assim.
Então você está vendo que eu tenho que achar um meio termo? Onde que eu não posso fazer você ficar com sono, mas eu também não posso fazer você desenvolver as suas emoções humanas e fixar em Deus pelo ambiente e pela igreja. Isso é antiético, isso é abusivo, isso é estelionato, isso é leviano. Um pastor que faz isso, ele é leviano, obtuso, merece o inferno. Porque isso gera número na igreja. E não tem nenhum pastor que tem uma igreja de 200 membros que não entra na receita dele mais de 100 mil reais. A despesa da igreja, se for muito, é 30. Aí vocês fazem as contas, quanto que o indivíduo desse ganha por mês. Agora você quer ver quanto que eu ganho por mês há 8 anos, eu posso para você bonitinho. Se 3 pessoas aqui dessa igreja for transferidas, a igreja fecha, viu? Não vou falar quem quer não, mas vocês oram. Ó, Deus, esses 3 da igreja, ora por eles e mantenha-os no trabalho. Se eles forem transferidos, já era liceu, tá? Eu estou avisando. Eu já não estou suportando carne de porco mais, porque eu não compro mais carne de boi. Não tem como mais comprar. Fui baixando, agora eu estou comendo, eu estou fazendo... Boi que tá gostoso pra caramba. Um negócio de abóbora, morango e a carne moída. Vê se não tem gostoso. Deus dá os negócios. Então, eu tenho que pregar Cristo crucificado. Eu tenho que pregar algo que vai chocar você pelo poder do Espírito. E foi em que? Em fraqueza, temor e grande tremor. É que eu estive de vós. Porque eu sei que eu posso trabalhar aquela coisa, eu sei que eu posso ser político, maleável, eu sei que eu posso ter uma relação com as ovelhas de uma forma que eu posso passar pano quente ali, manter aqui. Eu posso socialmente fazer uma coisa agradável aos olhos humanos. Mas um dia eu vou morrer. E aí é eu e Deus, né? E eu não quero... porque eu sou um cara virtuoso, né? Porque eu sou um cara de Deus, santo. Bosta nenhuma. Eu faço isso porque eu tenho cagaço. Eu sou esse pastor ético porque eu morro de medo. Não é porque eu sou maravilhoso, bonzinho, amo vocês. Coisa nenhuma. É medo. Porque se eu morrer, eu vou pro inferno, filho. Então nunca pense que eu faço isso por vocês por amor. Eu faço por medo. Aí aparenta ser amor, você entendeu? Não, gente, gente, eu não, a idade ela é louca demais. A minha cabeça não é a mesma mais. Assim, sabe? Esses 8 anos de pastor me enlouqueceu. Assim, é muito perigoso, velho. Sabe assim? Porque eu era bom em matemática. E eu sei o que é eternidade. Você quer ter uma luz do que é eternidade? Eu vou te dar uma luz. Alguém já viu o Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro? É grandão, não é? Pensa assim num passarinho. Porque se os passarinhos ficarem bicando assim, com qualquer coisa que você fica batendo assim, com o tempo quebra, não quebra? Um passarinho aparece ali no Pão de Açúcar e faz assim. Volta. Depois de 100 mil anos, ele volta e faz assim. Quando acabar todo o Pão de Açúcar, não é eternidade ainda. Esse é o tempo que a pessoa vai ficar no inferno. Você tem noção disso? Tem noção disso? Aí eu tô com 53. Vou estar com 55 quando a igreja começar mesmo. Então eu vou ter uma década para passar o máximo. Depois eu vou caminhar para morrer. Aí, filho, eu preciso enfrentar ele. E ele vai nos apresentar, depois da nossa morte, como fogo consumidor. E nada de Deus é amor, não. Deus é amor é nome de igreja. E bem herético, por sinal. Deus é fogo consumidor. E é assim que é a palavra de Deus. Aí ele fala assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Tá,
A minha palavra é de pregação e não consistia em linguagem persuasiva e sabedoria. Então, como é que esse cara pregava? Muito simples. Ele já mostrou para nós. Olha só. Vou avançar aqui. O método dele é esse aqui, ó. Primeiro, ele vai... O que ele fazia muito, gente? Ele ia nas sinagogas. Ele tinha condição de entrar. Aí ele chegava lá, ele fazia o quê? Arrazoar. O que é isso? Pensar coisas diferentes, refletir, conversar, discutir. Ele leva para um debate. Me dá um exemplo palpável. Aí eu falo para você assim, pensa que vocês é tudo judeu. Ô, gente, o Zacarias, em 518, ele não falou no capítulo 9, verso 9, que o nosso Messias ia vir montado num jumento, tal. O que aconteceu lá no ano tal, Jesus? Não aconteceu isso com Jesus? Ah, os caras falaram, então, é ele. Tá? O Novo Testamento é todo escrito provando que Jesus é aquele cara do Antigo Testamento. Aí o segundo ponto, ele vem e expõe, que é o expositivo. O que é expositivo? Você expor o quê? O que o texto diz. Aí eu não quero expor o que o texto diz, eu vou dissuadir. Aí é fragmentação, abrir complementamente, fazer com que compreenda algo, abrir. É como se você pegasse duas coisas e colocasse assim para comparar assim. Pega uma aqui, outra aqui, olha aqui, ó. Faz a relação. E a terceira, ele vem e demonstra. Ele coloca próximo e mostra semelhanças. É assim que ele fazia. Esse é o método dele. Atos 17, do 1 a 3, olha lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram aonde? Tessalônica. Onde havia uma sinagoga de judeus aí. Paulo, segundo seu costume, foi procurado. E por quantos sábados? Toda vez que eu falo com vocês, 3 tem uma relação com quem? Com o Messias. O descanso não é o sábado? O descanso, quem que vai te levar para o descanso? O Messias. Yoshua. Então, já vem. Aí como que ele fez? Por 3 sábados, arrasou. Com eles acerca das Escrituras. Não tem outra coisa. Foi as Escrituras. Expondo e demonstrando. Ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Não tem outro caminho. Não tem outra forma de pregar o Evangelho. Então, ele deixa bem claro que não tem outra possibilidade. Mas ele fala que tem coisas que não é para ser pregado. Não é para pregar com essa forma de imposição de palavras, de frase de efeito. É o que nós temos hoje, que é muito conhecido, que coach. Né? Hoje é o coach. E aí, por que eu sou tão crítico do sistema semiótico? Porque não é a palavra de Deus. Porque dentro dessa cultura aí, o sistema semiótico, é só você ler o elogio a Helena, você vê como que a coisa é bem feita. Eu posso trabalhar com textos e te levar para tocar seu coração, mexer no seu ser. E eu nem preciso de telão, de coisas pretas, porque é o seguinte, se a palavra de Deus ela não é aquela que vai te prender e mudar você, e eu sei que eu vou usar de artefatos persuasivos e de técnicas de convencimento, eu preciso lutar contra os meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Talvez um quadro, uma parede, uma pessoa passando. Então eu preciso eliminar isso. O que eu faço? Fundo preto, igreja toda preta, fecho as portas, ar-condicionado, apago a luz, porque às vezes um irmão, nesse formato novo,
de igreja escura. Na hora da pregação, tudo apaga a luz só no pregador, o número de casamento diminuiu. Porque o crente ventilador foi abafado. Porque eu era um crente ventilador. Na pregação do culto de jovem, eu estava assim, procurando a esposa. Como você procura a esposa numa igreja tudo escuro? Você vai fazer igual Jacó, pegar uma Lia. Né? Mas nessa aqui não, mas você pegou no escuro. O que faz de errado, faz no escuro, filho. Então, eu elimino. Ah, mas e se o cara ficar muito parado? A vista cansa. Então, você reparou que a coisa tem que ser assim? Você reparou que ela é assim, ó? E quando vem de lá para cá, tá no YouTube. Meu irmão, eu sou doutorado nessa prostituição. Quando volto, faz assim, ó. Você vê que o queixo nunca tá baixo, ele tá sempre alto. Assim, você vê que vai à frente, é sempre em diagonal. E quando atrás de mim tem um telão. Se eu sair do raio do telão e voltei, você me perdeu, esse outro que está aqui pega você e traz de volta. Se eu passar desse aqui, esse daqui vai me pegar e trazer de volta. E aí eu tenho que fazer a entonação de voz mudar para os temas mais sensoriais. E volto. Quando eu vejo uma movimentação, eu paro. Então, é uma espécie de... Você começa a fazer assim, ó. Lançar uma frequência, aí você vai vendo que os outros retardados vão entrando. É igual o domínio do peixe, do cara com os peixes no aquário. Aí, uma vibra, a outra vibra, aí vibra tudo junto. Aí você tem controle do ambiente. Aí essa pessoa sai dali recebendo o evangelho, não sai. Ela não sai recebendo o evangelho. Né? Ah, eu quero fazer uma dramatização para pegar o evangelho. Não é isso que Paulo está falando. Ah, então você conta o teatro? Não, faz o teatro na Guaicurus, igual a gente fazia. A gente tinha uma peça de teatro que a gente fazia em frente à porta da Guaicurus. A mulher fazia o aborto, caiu uma boneca, aquele monte de sangue, tripa de galinha. Era um teatro que chocava todo mundo. Mas as pessoas paravam. Mas na rua, né? Até quem era a mulher grávida que fazia o aborto era o pastor Fábio. É. E o louvor estava comendo solto, o louvor era o Átila. É. E eu, na primeira linha de evangelização, os caras. Era loucura, meu irmão. Mas era na rua. Né? Na rua, tudo bem, evangelismo. Mas no púlpito, é a palavra de Deus. Aí, querido, quando você traz a mensagem da cruz e a palavra de Deus, isso vai fazer com que você concentre e você, se for apanhado pela palavra de Deus, porque não adianta você querer entender a palavra de Deus. É Ele que te convida. Se ela te pegar, e se você ligou com a palavra de Deus, ela vai te trazer uma indigestão, ela vai te trazer um confronto, ela vai te trazer para pensar, ela vai te trazer para raciocinar, meditar. E sua sensória vai ser diminuída, mas você vai falar assim, você vai refletir, você vai falar assim, cara, tem uma coisa além do entendimento. Como que ela manifesta no corpo? Geralmente dá uma queimada na barriga assim, ou no peito. Você sente uma coisa que você não sabe explicar, mas é o que aqueles dois que estavam indo para Emaús falou um pro outro assim. E não é que quando ele falava, o nosso peito queimava? E Deus é tão maravilhoso e tão fantástico que ele não deixa ninguém perdido, ninguém abandonado. O cara pode ter aceitado Jesus no domingo passado, mas se ele chegar numa pregação que não é de Deus, ele não vai sentir paz. Mas para ele perceber isso, ele precisa estar quieto. Deus manifesta com vocês quando vocês estão no metabolismo basal. Quando você está muito agitado, Deus não manifesta. Por isso que Deus tem falado muito em sonhos. Por quê? Porque quando você está dormindo, você está no basal e não está ansioso. Deus não fala com ansiosos. Até fala, mas o ansioso não percebe. Por isso que Deus tem falado muito em sonhos, e aí o indivíduo também não sabe nada de Bíblia, aí eu virei o guru do intérprete de sonhos, porque
É tudo uma linguagem figurada, né? Então, assim, como que você sabe interpretação? Eu falei, não sei não, porque o sonho é simbólico e os símbolos estão aqui. Aí você não conhece a Bíblia? Eu vi os meninos aqui terça, né, Pedro? Falei, aí eu fiz uma aula bonita, falei assim, porque isso tá com Raabe, cara, igualzinho, o lenço escarlate e tal. Eu dando a aula pros meninos, assim, numa alegria, e eu vi que eles estavam com um semblante, assim, de Sandra Bullock. Falei, gente, vocês estão entendendo? Falei, gente, vocês sabem quem é Raabe? Não. Estão sabendo da história dela? Não. Aí eu falei, putz, querido. Aí eu falei, então vou voltar. Vamos ler lá a história dela. Fala, mestre! Que tá lá em cima. Que tá lá em cima. Então aí eu tive que voltar, você entendeu? Então, não adianta uma pessoa sonhar. Eu tive um sonho que eu estava na janela, eu jogava um lenço e o lenço era escarlate. Aí a pessoa falou, por que eu sonhei isso? Eu falei assim, porque você deve ser dona de prostíbulo e Deus está te chamando para converter, né? Que a ave era cafetina, sabia? Qual tem muitas lá em Brasília. Então, gente, se tem que pregar, tem que ser a mensagem da cruz. Para os judeus, escândalo. Para os gentios, loucura. Não tem outro plano, tá? Eu poderia muito bem usar de várias coisas para você sair daqui feliz da vida, cheio de emoção, mas eu não consigo. Mas eu creio que todos que aqui estão entenderam isso, porque vocês persistiram, né? Vocês estão diligentes, vocês não se extraviaram. Então, sempre fique atento, sempre fique atento em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para te confrontar, ela veio para te alinhar, ela veio para te colocar no lugar, ela veio para te corrigir, ela não veio para te dar prazer. Só para finalizar, o maravilhoso, o que é fantástico. Se você movimenta nesse sistema, consequentemente, quando você arranca, você não tem o bastão, mas você está arrancando sem bastão. Mas uma hora que você está movimentando, você vai fazer assim, ó. E eu não sei se vocês repararam, quem ganha é o Bolt. Aí ele faz assim, ó, ele não olha para trás, ele pega o bastão e vai e ganha. Então, se você ficar parado, você vai ter que olhar para as coisas. E se tem um bicho para ferrar com a gente, é os olhos. As suas maiores decisões foi quando você pegou o bastão e você não olhou. As suas maiores decisões não é com os olhos. Por isso que tem essa música, né, que o povo canta doidado, abra os olhos do meu coração, né? Porque é os olhos do coração que você vai tomar suas decisões. Todo mundo que aqui casou, né, você quer, vamos supor, quem vai tá querendo casar? Você tem aí o Pablo tá namorando, tem o Gênio. A decisão de casar não foi tomada assim com raciocínio lógico. Teve, mas a decisão final ela foi lá no interior. Lógico que tem a humanidade, né? O cara não quer casar com uma inimiga de São Jorge. Ele quer casar com uma moça bonita, né? Igual Morgana, igual Catarina. Toda vez que eu falo isso, as pessoas me criticam. Mas hipócritas. Que não tem um homem aqui com mulher feia. Tá? Não tem mesmo. E eu vou morrer falando isso. Ah, Deus salva só o bonito? Não. A maioria dos bonitos foi pro inferno. Porque eu trabalhava filmando. Tinha um negócio, gente, que eu ganhava muito dinheiro, mas chegou uma hora que eu falei assim, não dou conta desse ambiente mais não. É uma festa de rave só para milionário, que era lá no hotel. Era em vários hotéis, sabe?
A última que eu fiz foi naquele hotel lá de Caxambu, lá, né? O rapaz, só gente bonita. Umas moças bonitas, uns rapazes bonitos, só gente bonita. Mas o inferno é gratuito, de alta qualidade e aberto a todos. Uma coisa de doido. E a salvação é individual. Já dizia o profeta 3:8. Amém? Vocês conhecem o profeta 3:8? Ele fala isso, a salvação é individual, né? A mulher com 36 anos que casa? A chance dela botar um mongolóide do mundo é muito grande. O dia que eu vou descobrir ela, eu como rica. Depois desse bagulho de 3:8, vamos ficar mais doido que eu já vi, mas ele só fala verdade, né? Renato 3:8. Meu bicho, eu virei meio que discípulo dele, sabe? Sabe quando você encontra um ser? Eu falei assim, Senhor, existe uma cópia minha no mundo, porém mais evoluída. Eu tenho um amor platônico pelo Renato 3:8. Ele... Os amarelos, eu tô quase arrumando os amarelos. Ele fala assim, né? Né? Quando ele falou, ele estava discutindo lá com uma mulher que era. Essas mulheres que falam, não, eu resolvi dedicar minha carreira, independência, ok. Aí ele falou, você está com quantos? Ela falou 36. Pô, a chance de você botar o mongolóide do mundo é muito grande. Aí quem não sabe é que os ovos da mulher não é os mesmos deles que vem de fábrica. Viu? Tá avisado aí, né? Já o homem não. O espermatozoide é renovado, é espermatogênese. Mas os ovos, eles estão lá guardadinhos, os ovos de Páscoa. Então a mulher vai engravidar com 39 anos, é ovo de Páscoa aí, da Páscoa de 78. Talvez o chocolate não está muito bom. Aí vem o mongolóide no mundo. Aí a cultura woke vai falar, o pastor é mongolóide fóbico. Sou o maior amigo dos mongolóides. Tenho vários estudando comigo. Tô brincando. Amém? Vamos orar? Você não é não, Dani. O Kafka fala daquela metamorfose, né? Assim, o cara até virar barata, vocês não. Quando eu conheci vocês, era 4 patas, rabo, aquela orelhona, e o trem foi mudando, mudando. Eu vi gente trocando pelo escuro por aquele branquinho, eu vi o rabo encolhendo, a orelha encurtando e virando ovelha. A jumentice nessa igreja quase que acabou. Aí o cara sempre chega jumento e vai se transformando de glória em glória em ovelha, não é verdade? Ai, a Aurorinha aí. Coisa linda. Quero ver a direita. Vamos orar então para finalizar? Pode ficar de pé que eu vou abençoar, orar, finalizando e abençoar para você ir lá enfrentar essa maionese com toda alegria. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Te peço em nome de Jesus que essa palavra venha ser selada no coração dos meus irmãos. Que eles possam entender que, não só para o pregador, mas como a vida deles, eles têm que ser reflexo de Cristo na cruz. E não de argumentos, técnicas humanas. Que todos na Liceu aprendam a confiar no Senhor e não em nós mesmos. Mesmo que a gente venha ficar extremamente capacitado, a gente não pode confiar em nós. Eu te peço em nome de Jesus que todos que aqui estão tenham suas consciências, tenham seu espírito, seus olhos, suas bocas, ouvidos, todos no Senhor. Que a gente possa andar segundo a luz do teu evangelho. Nos dê força, nos dê graça, nos dê entendimento para essa caminhada. Que todos possam entender, principalmente entender a relação do tempo, que o tempo é rápido. Que todos possam entender que quando formos encontrar com o Senhor, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhuma mente humana é capaz de imaginar, arranhar o que Deus tem preparado para nós, aqueles que escolhemos seguir Ele e não a vontade desse mundo.
Eu te peço em nome de Jesus que essa semana eles sejam guardados. Livre-os de todo mal. Livre eles das ciladas de Satanás, das armadilhas. Abençoa as nossas crianças. Obrigado pela visita da Aurora, a primeira vez que ela vem aqui hoje. Obrigado pelas nossas crianças, pelos nossos professores. Obrigado, Pai, porque milagrosamente essa igreja vive. E não preciso provar para ninguém nessa igreja que ela é um milagre, porque só o fato dela existir é a tua mão, Senhor. Toda a honra, toda a glória ao Senhor.